todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa Igreja Matriz, São Judas Tadeu, a vocês que também nos acompanham de suas casas, seja pela rádio, seja pelos meios de comunicação, as nossas mídias sociais. Nós somos o povo, nós somos o rebanho do Senhor, é isso que nós
cantamos com insistência no salmo responsorial da missa de hoje. E é por isso que comecei essa reflexão cantando essa música que talvez seja uma das mais conhecidas nossas, porque o Senhor nos chamou para caminhar com Ele. E a partir desse chamado que nós recebemos para caminhar junto com Jesus, é impossível nós fecharmos os nossos ouvidos e não amá-lo. É impossível nós vivermos indiferentes a esse chamado de amor que Deus nos faz, nos fez, nos faz e continuará fazendo para segui-lo como escolheu aqueles 12 homens de fé, de coragem, mas também seres humanos, com limitações, com fraquezas, com imperfeições, mas que não se deixaram vencer por esses limites, mas ousaram anunciar que o reino de Deus estava cada vez mais perto, cada vez mais próximo. Na primeira leitura, nós ouvimos a narrativa do livro do Êxodo. E o que é o livro do Êxodo? É o livro da saída. Saída de onde, padre? Saída do tempo da escravidão do Egito. É o segundo livro da Bíblia, mas talvez tenha sido escrito um pouco mais tarde, mas foi colocado como o segundo livro da Bíblia, porque conta exatamente a história da longa travessia do povo que era escravo rumo a uma terra que fora prometida pelo Senhor, se eles fossem fiéis, se eles seguissem, se eles observassem os mandamentos e as leis dadas pelo Senhor através de Moisés. E nós já conhecemos a história, o povo de Deus que no deserto andava, caminhava orientado por uma esperança de um lugar para poderem se estabelecer e ter a sua terra, ter o seu lugar. Esse povo de Israel, esse povo que atravessou o deserto, hoje somos nós. Cada um de nós que atravessamos o deserto da vida, cada um de nós que não mais orientados por Moisés, mas orientados pela lei dada por nosso Senhor Jesus Cristo, o novo Moisés, como a tradição da igreja chama Jesus inclusive, Ele que nos orienta a atravessarmos pelo deserto da vida rumo a uma terra prometida que hoje nós ouvimos com ênfase no Evangelho. A terra prometida nossa é o reino dos céus. Nós estamos por aqui, já estamos aí cansados de saber disso, estamos por aqui de passagem. A nossa vida é um sopro, a nossa vida é como uma nuvem passageira, como também canta o Padre Zezinho. Ela se esvai logo, passa depressa demais, porque nós temos toda uma eternidade para viver com Deus. Mas se nós não fizermos bem a nossa parte aqui na terra, se nós não cumprirmos bem a nossa tarefa, a nossa missão de discípulos, de discípulas do Senhor, nós não vamos alcançar o reino dos céus. E esta é uma verdade que precisa ser lembrada sempre a cada um de nós. Senão nós vamos vivendo o nosso cristianismo, nós vamos vivendo a nossa fé católica, dando sempre um jeitinho brasileiro. E vocês sabem o que é o jeitinho brasileiro, né? É sempre dar o jeitinho de contornar as coisas, né? Dar um jeitinho para fazer uma coisinha por aqui, por ali, para ficar tudo certo, tudo em paz. Embora o Brasil tentou ontem fazer o seu jeitinho brasileiro, mas levou um sabão da seleção do Marrocos, né? E eu achei foi pouco, queria que tivesse ganho. Celebrei rapidinho no Santo Afonso ontem para poder assistir o segundo tempo, mas paciência, não fez o que devia fazer. E eu e você às vezes podemos ser que nem a seleção brasileira que nós assistimos ontem. Não fazer o que nós devemos fazer para a nossa alma. Não fazermos o que nós devemos fazer para a nossa salvação, para buscar o reino dos céus. Se nós fizermos as coisas de qualquer jeito, buscando somente reconhecimento na terra, buscando somente lucro, buscando somente ultrapassar as pessoas para ser melhor, nós vamos ficar empatados. Essa é a verdade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje vem nos ensinar qual é a nossa missão. O Evangelho de hoje pode ser dividido em dois grandes momentos. O primeiro momento do Evangelho,
nós vemos Jesus movido por compaixão. Compaixão, aqui, do verbo grego esplangizomai. Vocês não precisam guardar esse verbo, mas por que eu trago ele? Porque é uma das únicas vezes que esse verbo grego aparece no texto do Novo Testamento. Que significa compaixão, segundo esse verbo da tradução grega? Significa mover as vísceras. O que significa mover as vísceras? Significa não só uma comoção, porque a gente pode se comover, pode se emocionar diante de uma situação boa ou ruim, a gente se comove, né? Podemos chorar, podemos ficar comovidos, mas o verbo aqui que indica a compaixão está muito mais do que uma comoção, está um mover as vísceras, e as vísceras é aquilo que nós temos de mais interno nosso. Então nós podemos dizer que Jesus, olhando as multidões, vendo a carência do seu rebanho, vendo a dificuldade que o rebanho estava vivendo, estava passando, moveu o seu interior. Jesus se virou do avesso na compaixão. Jesus não só olhou, sentiu dó, pôs a mão, deu uma bênção e cada um que se vire. Não, Jesus sofreu aqui, porque ele viu que as ovelhas estavam cansadas e abatidas. E uma ovelha cansada e abatida é sinônimo de falta de pastoreio. E foi isso que fez o interior de Jesus se mover em compaixão pelo seu rebanho. Percebeu que aquelas ovelhas estavam sem cuidado, que aquelas ovelhas estavam largadas, desprezadas. Então o interior de nosso Senhor se moveu em benefício do seu rebanho. Olha que imagem bonita de Deus. Nós que temos dificuldade tantas vezes de acreditar na misericórdia, atendemos ontem longamente um período da manhã os nossos adolescentes que estão se preparando para hoje à noite receberem o sacramento da crisma. E quanta dificuldade a gente pôde perceber no coração dos nossos adolescentes de acolher o perdão, de entender que nosso Senhor nos perdoa, desde que nós estejamos de fato arrependidos, desde que nós estejamos de fato com um propósito de mudança, de conversão, de levar uma vida cristã a sério. Quanta dificuldade que nós temos, e olha que imagem bonita, já aparece logo no início do Evangelho para nós, um Senhor, um Deus, um Todo-Poderoso, que se faz homem e que move o seu interior de compaixão por cada um de nós. Então esse primeiro momento do Evangelho aponta para esse dado, a compaixão, o perdão, a misericórdia de Deus, não só por aquele povo de antes, mas por nós que somos hoje, somos o povo de agora, o povo da aliança, o povo da união com o nosso Senhor. Então o Senhor se move de compaixão para com cada um de nós. E junto a isso, se faltavam então pastores, Jesus vai dar uma lição para nós: rezarmos pedindo operários, rezarmos pedindo trabalhadores, homens e mulheres que possam fazer o bem na sociedade. Às vezes nós achamos que esse trecho do Evangelho é somente um trecho vocacional, no sentido de quem vai ser padre, né, de quem vai entrar para o seminário, de quem vai abraçar a vida religiosa. Mas não, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, também na família. Também aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, com quem nós convivemos, lá também é messe, lá também é grande e lá também faltam operários. Mas que tipo de operário, padre? Pessoas que fazem o bem. Ser um operário do Senhor não significa somente ser o padre, ser o bispo, ser o papa. Ser operário do Senhor significa nós assumirmos o nosso batismo, assumirmos a vocação que nós recebemos, que nada mais é do que fazer o bem. De gente que faz o mal no mundo, está sobrando. Como diria lá em Minas, já está até a tampa, né? Vai transbordar daqui uns dias. Mas de pessoas que fazem o bem, de pessoas que são de Deus, de pessoas que dão um bom testemunho na sociedade,
essa messe é muito grande e está faltando esse tipo de operário. Então, acaba que o evangelho de hoje mostra a compaixão de Deus, mostra a necessidade de nós nos esforçarmos para fazer o bem aonde nós estamos e vai apontar também, por fim, para a missão dos 12. Aqueles 12 homens que Jesus chamou para caminhar na vida com Ele. E eles, na sua imperfeição, nos seus limites, como eu disse, aceitaram o convite, aceitaram a proposta. Vejam, qual é o mandato missionário de Jesus hoje? Jesus manda que o reino seja anunciado. Mas como anunciar o reino? Os discípulos devem ter ficado um pouco embaraçados, confusos. Como nós vamos anunciar o reino? Como é que faz isso? O Senhor precisa nos ensinar. Então Jesus disse: vocês expulsarão os espíritos maus, vocês curarão todos os tipos de doenças, de enfermidade, vocês ressuscitarão os mortos, vocês purificarão os leprosos, vocês expulsarão os demônios, porque vocês receberam isso de graça, e de graça vocês também deverão fazer a mesma coisa. Essa é a nossa vocação. Talvez eu e você nunca vamos conseguir ressuscitar um defunto, ressuscitar um morto. Talvez eu e você nunca vamos ter o dom da cura, não vamos conseguir curar as pessoas, fazer com que os leprosos se curem, com que os paralíticos, aqueles que estão vivendo uma enfermidade, uma paralisia, se levantem e saiam correndo. Não, não se trata disso. Se trata de nós curarmos muitas vezes as dores que existem na alma das pessoas. Mas como que eu vou fazer isso, Padre? Não coloca esse peso nas minhas costas. Como que eu vou fazer isso? Sendo, e volto lá no início, uma pessoa do bem, ouvindo alguém que precisa desabafar. Eu confesso para vocês que muitas vezes nós padres fazemos visitas aos doentes, seja no hospital, na Santa Casa ou nas casas, e a gente sai daquela visita, e os ministros podem também testemunhar isso, mas nós saímos das visitas muito mais evangelizados do que nós achamos que fomos lá para levar o evangelho. A gente sai de lá muito mais animado para a nossa vida, para a nossa vocação, para o nosso serviço, do que a gente pensa que foi lá para levar um ânimo, para levar um conforto para o enfermo. Às vezes tem enfermos, e vocês talvez não tenham muita noção, muita compreensão disso, não é? Nossa cidade é um tanto quanto grande, tem tudo muito espalhado. Tem pessoas que mexem só os braços e a cabeça, e você vai lá conversar com aquela pessoa, ela te dá um show de fé, ela te dá um testemunho belíssimo do que é viver uma enfermidade na presença de Deus. E aí você sai de lá com um tapa na cara, porque você que tem uma vida, tem uma independência, tem o seu ir e vir independente, né, de outras pessoas, e ainda reclama da vida. Tem uma gripe e acha que o mundo está caindo, né? Tem uma dorzinha de cabeça, já pega um atestado, né? Nós somos a geração do atestado médico. Tudo nós queremos atestado. Esses dias o seminarista foi no médico e o médico pediu para ele fazer um repouso. E aí ele chegou lá com o atestado. E ele tinha ido no médico, ele estava com uma dor de cabeça muito forte. E eu disse para ele: tua cabeça está doendo, mas teus braços, tuas pernas tá bom. Vai pegar o rastelo e vai rastelar a grama na sombra. Não precisa ir no sol se está com dor de cabeça. Vai na sombra, dá para fazer alguma coisinha. Mas nós somos a geração do atestado. Qualquer coisinha a gente já se prostra, né? Nossa coragem, a nossa força, cadê isso, meu povo? Cadê a nossa força de vida? E aí, voltando, aí está a nossa missão. Ser uma pessoa do bem significa eu ouvir um desabafo de alguém que está angustiado com alguma coisa, ressuscitar um morto, ressuscitar alguém que já está falecido. Talvez a pessoa está viva no corpo, mas a alma está morta, está desanimada, está afundada numa depressão, numa crise existencial, foi traída, foi abandonada, foi deixada, perdeu entes queridos. Eu posso ser alguém que traz a vida para essa pessoa de volta. Você conhece alguém lá no seu trabalho que anda desanimado, anda cabisbaixo,
anda com vários problemas, talvez você não tenha resposta para tudo, nem nós padres temos, mas nós podemos ouvir, ser o ouvido de Deus na vida das pessoas. Curar, ressuscitar, levantar, trazer a vida novamente, passa por isso. Mas às vezes a gente acha que é só o grandioso, só o extraordinário, né? O milagre, aquela coisa prodigiosa que também faz parte. Mas nós vamos nos esquecendo dos pequenos milagres da vida. Ser uma pessoa justa, ser uma pessoa honesta, amar os semelhantes, perdoar, receber o perdão, fazer um gesto de caridade, ajudar a tua comunidade, ajudar a tua pastoral, ajudar um ou outro movimento que existe sempre na nossa cidade em benefício do outro, isso é trazer ressurreição, isso é trazer vida. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos aqui hoje, nós temos de graça. Tudo isso nós recebemos de Deus. E se nós fôssemos perguntar aqui, para quem está nos acompanhando da sua casa também, para dar um bom testemunho de algo que Deus já fez de maravilhoso na sua vida, nós passaríamos aqui dias, semanas, meses, ouvindo coisas boas que Deus realizou na nossa vida. Por isso nós recebemos isso de graça, e também de graça nós devemos fazer, ser presença do bem na vida das pessoas. Esse é o grande convite do Evangelho de hoje. E como o Evangelho do domingo deve ser um eco na nossa semana, até nós chegarmos no próximo domingo e sermos inspirados por uma outra liturgia da palavra, essa semana nós vamos passar essa semana fazendo o bem. Essa semana será a semana do bem, não que as outras não sejam, mas inspirados no Evangelho, você e eu, nós sabemos o que nós podemos fazer um pouquinho mais caprichado, um pouquinho melhor na nossa vida, para fazer o bem na vida de tantos irmãos e irmãs nossas, sendo um sinal da presença de Deus na vida deles. Por um instante em silêncio, façamos a nossa prece, façamos a nossa oração, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a vivermos tudo isso que ouvimos, que refletimos e que o nosso coração sabe que é necessário. Ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que honra o seu compromisso batismal, ser um cristão católico de verdade, não um católico mais ou menos, não um católico que se contenta com o empate, mas o católico que quer a vitória, e a vitória que não é minha, porque nós somos uma família, então uma vitória que é nossa. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos encoraje, pedir ao Espírito Santo que derrame sobre os nossos corações o dom da fortaleza, o dom do entendimento, o dom da sabedoria, para nós podermos escolher e ter a firme decisão de nos manter sempre firmes no caminho do bem. Por alguns instantes em silêncio, faça você a sua prece, a sua oração. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. vamos professar juntos a nossa fé, rezando: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.